Paulo ter vivido uma noite de alegria no primeiro tempo e de decepção, muita decepção no segundo. Para quem não acompanhou o jogo, São Paulo recebeu o Alianza Lima no Morumbi e num primeiro tempo que funcionou muito bem, num primeiro tempo em que o torcedor são paulino ficou satisfeito vendo um garoto como o Lucas Ferreira começando jogando, aberto pelo lado direito, do outro lado o Ferreirinha, né, o Ferreira mais experiente, com Caleri e Luciano por dentro, e um São Paulo que, com o Marcos Antônio funcionando muito bem, né, fazendo aquela dupla função, voltando para marcar, para recuperar a bola, para bloquear as pouquíssimas jogadas do Alianza Lima no primeiro tempo, e saindo, aparecendo, passando, fazendo infiltração, dando assistência, como no lance do segundo gol do Ferreirinha. Então era um São Paulo que funcionou muito bem no primeiro tempo, abriu 2-0, foi para o intervalo tranquilo, e eu imagino que o torcedor que estava na arquibancada do Morumbi estava projetando uma goleada, estava projetando fazer saldo no segundo tempo. E no segundo tempo, teve no intervalo a troca do Arboleda pelo Juan Tressoldi, machucado o Arboleda, né? Então o Arboleda saiu. E no segundo tempo o jogo mudou completamente, pelo menos, especialmente depois que o Arboleda, depois que o Zubeldia fez uma troca que foi tirar o Ferreirinha, autor dos 2 gols do São Paulo no primeiro tempo, na troca pelo Wendel. O Wendel, lateral esquerdo. Então ele dobrou lateral esquerdo, né? Enzo Dias de lateral, o Wendel na linha do meio campo. Nada contra o Wendel, que eu acho um bom jogador, apesar de ter entrado na função que não é a dele, né? O Wendel é lateral esquerdo, mas principalmente pela postura, pelas sensações que isso gerou, que essa troca gerou, que foi naturalmente um São Paulo recuar, ou São Paulo se retrair. Não sei se foi ordem do Zubeldia, imagino que não. Se eu tivesse que dizer se foi ou não, eu diria que não. Não sei se foi um instinto natural dos jogadores de estarem com 20, a troca é aos 20 do segundo tempo. Não sei se foi uma coisa natural dos jogadores, vendo o tempo passar e garantindo um bom 2-0. Não sei se foi um recado, não uma ordem explícita, mas um recado que os jogadores perceberam, tirando um ponta que tinha feito 2 gols incisivo, e colocar um lateral fazendo a função, dobrando os laterais ali, Enzo e Wendel. Mas o fato é que o São Paulo teve uma postura um pouco mais reativa depois, e o Alianza Lima, que a gente tinha falado aqui naquele vídeo lá de apresentação do time da Libertadores, que o Alianza Lima é um time que tenta jogar, é um time que tenta gerar jogo. E aí o Alianza Lima foi, não sei se também teve a injeção de ânimo do lado do Alianza Lima de ver, opa, os caras estão recuando, vamos para cima. Ou se de fato foi a intensidade que aumentou do Alianza Lima com a intensidade do São Paulo diminuindo, o Alianza Lima foi para cima e empatou o jogo. O Castilho aos 26 aos 21 do segundo tempo, diminuiu, e o Kevin Quevedo aos 31 do segundo tempo empatou o jogo. E aí começou o desespero no Morumbi. O Zubeldia fez logo 3 alterações, tirou o Luciano, meteu o André Silva para ter uma segunda peça de força ofensiva na área, tirou o Ferrarese, botou o Cédric espetado também, tirou o Enzo Dias, botou o Matheus Alves e trouxe o Wendel para o meio campo, trouxe o Wendel para a lateral esquerda para ganhar um pouco de força no meio campo. O fato é que depois do empate o São Paulo ficou muito nervoso, foi para cima de qualquer jeito, e muita bola pingada, muita bola aérea, muita bola para o Caleri brigar na frente,
e acabou que até nem gerou tanta chance assim, uma ou outra chance numa bafa, uma bola que bateu na rede pelo lado de fora já na reta final do jogo, e o jogo ficou 2-2, que é um resultado muito ruim, menos pela configuração do grupo, né? Porque se você olhar aqui, peguei isso lá no app do Flash Score, tá? Tem classificação de todos os grupos e tudo. Libertad lidera com 6, São Paulo tem 4, Alianza Lima 1 e o Tajeres 0, que perdeu os 2 jogos. Menos em termos de classificação, mas mais em termos de sensações, porque foi a primeira vez que o Alianza Lima veio ao Brasil. O Alianza Lima jogou ao Brasil pela Libertadores e conseguiu pontuar. Então, assim, é um resultado ruim, um resultado que termina com a torcida irritada, com a torcida vaiando, um resultado que coloca ainda mais pressão em cima do Zubeldia. Na entrevista coletiva, o Zubeldia, ele se defendeu dizendo que ele tinha que tirar o Ferreirinha, porque o Ferreirinha é um jogador que propenso a lesões e que se ele jogasse até o final, na intensidade que o jogo estava pedindo, ele iria estourar. E essa foi a defesa do Zubeldia. E aí, automaticamente, eu não estou dizendo que é mentira, acho até que tem muito sentido, o Ferreirinha tem problemas de lesão, sim. E aí fica ainda mais contrastante isso, porque o Zubeldia, no jogo de estreia do São Paulo na Libertadores, ele botou o Oscar arriscando ter lesão e teve, né? Então ficou essa questão. Aí você pode, olhando o copo meio cheio, o copo meio vazio, você pode dizer: para estourar o Oscar você não pensou 2 vezes, para estourar o Ferreirinha você está preocupado e essa troca atrapalhou o jogo. É o pensamento do copo meio vazio. O copo meio cheio é falar: cara, ele aprendeu, né? Ele perdeu um titular por ter esticado a corda, foi o Oscar, e agora agora preservou o Ferreirinha. O fato é que a mudança foi muito ruim. No empate, né? O torcedor se empolgou no primeiro tempo, achou que poderia ter sido mais, estava tranquilo, tomou 2-2, evidentemente o torcedor que já está insatisfeito com uma série de circunstâncias ali no São Paulo, claro, a tendência vai. Eu quero saber se para a noite de hoje realmente foram justas as vaias e entrando nessa discussão, né, de elenco do São Paulo, porque aí quando você tem um jogador como o Ferreirinha que acaba se destacando no jogo, você tem que preservá-lo de alguma forma, porque, como o Calçade falou, já há um indicativo ali de que era uma alteração, uma coisa meio que combinada. Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, assim, primeiro, as vaias eram previsíveis. Sim. Se o São Paulo não ganhasse o jogo. Qualquer que fosse o roteiro do jogo, se o São Paulo não vencesse a partida, a gente já tinha ouvido vaias sonoras depois do jogo contra o Sport, obviamente ia ouvir as vaias hoje. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para esse jogo e para o roteiro maluco que ele teve, porque o roteiro foi realmente surpreendente. Eu acho que ninguém esperava, para começar, um Alianza Lima jogando da maneira que jogou no começo do jogo. Para mim foi surpreendente. Eu achei que o time vinha todo fechado ali, com 2 linhas grudadas dentro da área. E não, ele saiu para o jogo, ele fez ali 15 minutos iniciais até parelhos com o São Paulo, até de igual para igual, o que foi surpreendente. Mas um pouco antes do São Paulo fazer o primeiro gol, ele já tinha tido 2 belíssimas chances, uma com o Luciano, outra com o Caleri, né? Jogadas em que eles, inclusive, se livram dos defensores, mas na hora de chutar desperdiçam. Então, acho que na hora que saiu o gol do São Paulo já era justo. O São Paulo poderia ter feito mais gols, né? Ainda ali no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo, como disse o Birner. E eu não acho que o São Paulo volta mal para o segundo tempo. O São Paulo, ele joga mal, e aí eu acho que tem uma questão psicológica também, não é só a questão do elenco. Você pode ver o jogo como ele estava no segundo tempo, até o gol sofrido, que eu tô de acordo também com o Birner, que nasce de uma falha ali, individual. Você toma o gol e a partir dali o Alianza Lima virou o River Plate. Acho que essa é a discussão, e acho que na hora que a gente vai discutir a questão do elenco, a argumentação do torcedor que defende a troca de técnico, e deixando claro já, eu não defendo de maneira alguma a troca do treinador, mas a argumentação vai ser essa: bom, beleza, não tem elenco, mas o Alianza Lima também não tem um elenco melhor que o do São Paulo.
né? E o São Paulo estava vencendo um jogo em casa por 2-0. Então, eu acho que assim, a irritação, a incompreensão, a chateação do torcedor, ela é completamente compreensível também pelo roteiro do jogo. Fosse uma coisa inversa, né? Se naqueles 15 minutos em que ele jogou bem, o Alianza Lima tivesse feito 2-0 e o São Paulo jogasse exatamente como jogou essa partida e fosse buscar o 2-2, talvez a gente nem ouvisse as vaias no final da partida. Mas o roteiro todo, a maneira como a coisa aconteceu, eu acho que acaba assim colocando um peso muito grande em cima do Zubeldia, e é uma pena para o São Paulo, porque a gente está vendo o Ferreirinha aí, que é um cara que vem sendo muito criticado, e achei até com razão, porque ele sempre faz isso aí. Até aí ele faz certo. E aí, no último passe ou na finalização, ele, em geral, toma a decisão errada, chuta errado, faz o passe errado, e hoje não. Talvez essa finalização, se ela não desvia, teria sido uma finalização, né? Mas tudo bem, mas não dá pra dizer também. também. Mas estava iluminado hoje, estava bem. E ainda que a bola tenha desviado, eu acho que ele não finaliza mal, ele não toma a decisão errada. Claro, ele contou com a sorte com o desvio, mas ele fez uma bela jogada e finalizou do jeito que tinha que finalizar. Então, acho que assim, era um jogo da redenção do Ferreirinha, era um jogo importante para o Marcos Antônio também, né, que é outro bastante criticado, e acho que até com razão, porque ele não te oferece muito ali no meio campo, ele acabou dando a assistência para o gol, então estava tudo indo muito bem no 2-0. E não parecia que o São Paulo corria qualquer risco de tomar o empate, mesmo no começo do segundo tempo. Agora, o futebol é assim, e quando o São Paulo toma o primeiro gol do Alianza Lima, aí sim eu acho que ele sucumbe, ele sente, ele se abala, e ele toma um empate no momento que o Alianza Lima estava realmente pressionando, e é depois do 2-2 que o São Paulo volta a tomar a iniciativa e a botar uma pressão. Além das peças que a gente está falando ausentes desse São Paulo, questões físicas, das limitações de um banco e até de um jogador que está indo bem e tem que tirar por questão física também, pelo que pareceu, né? A gente vai ver o Zubeldia. É bom a gente colocar também que alguns jogadores que poderiam fazer mais a diferença ainda não conseguiram fazer. O Caleri com uma certa ansiedade ali, né? Apesar de toda a experiência dele, mas para fazer um gol a gente sabe quanto pesa ficar tanto tempo sem fazer o gol. O Luciano também, às vezes, querendo dar um toquinho a mais, enfeitar um pouquinho mais a jogada e acaba desperdiçando a oportunidade como desperdiçou. Quer dizer, algumas peças que também são importantes que estão em campo, elas estão devendo um pouquinho também. A gente fala muito do treinador, mas tem isso também, né, André? Tem, claro que tem. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Boa noite ao pessoal em casa. Talvez uma opinião impopular, mas a minha impressão é que o placar do primeiro tempo disfarçou uma atuação ruim do São Paulo sem a bola. Antes de terminar de falar do São Paulo, tem mercado da bola. Ontem o Hernan trouxe aqui a informação do Igão, uma joia da base, que estava sendo ali muito observada. Temos novidade? Tem a matéria aí que é o Bradford, né, que é um time inglês, foi atrás, assim, buscando informações, né, querendo saber, o jogador que desperta interesse já do mercado, porque é um jogador que vem sendo acompanhado por scout, né, por profissionais de scout e que passam as informações para os clubes, né, para clubes ingleses, clubes da Europa. E é um jogador que tem um contrato mais um ano ainda de contrato com o São Paulo, né? Então, é aquela coisa, o São Paulo precisa fazer uma transição de zagueiros, né? Será que vai comprar o Juan Tressoldi? Será que vai comprar o jogador? Tem que atingir umas metas e tal? Pagar 40 milhões, 50 milhões no jogador? Ou você aposta no Igão, que tem 17, vai fazer 18 agora no meio do ano, em agosto, e vai trabalhando ele já lapidando, né? Para o Igão não virar um Naves no Palmeiras, né? Porque você traz dois caras de fora, um emprestado e o outro da MLS, e aí você faz o quê? E aí o moleque quer jogar, fica naquela ansiedade. Esse moleque fez um gol agora contra o Corinthians, né? No Sub-20, fez o gol da vitória. Então, né, fica aquela coisa, como é que você vai trabalhar? Então o São Paulo tem que ficar atento, porque de fato já tem muita gente olhando para esse zagueiro. E ele é muito bom, é um Beraldo 2.0. É um jogador muito promissor. A gente já falou um pouco do Naves, como você falou do Igão, o Igão não pode ser um Naves do Palmeiras, do São Paulo. A matéria do Flávio Latifi, agora o Botafogo formalizou a proposta pelo zagueiro Naves, mas o Palmeiras declinou da oferta.
O Alvinegro enviou nessa quinta-feira uma proposta por empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros, 66 milhões de reais, mas o negócio não vai acontecer porque a diretoria palmeirense definiu que só vai liberar o atleta em caso de venda definitiva. Como você já disse, isso vai se espalhar por toda a quinta-feira até o final da janela na sexta. Mas essa é a informação deste momento. O Igão não é para ser o Naves e o Naves tem que jogar agora. Ele tem um contrato até dezembro de 28. E a gente vai acompanhando essas duas histórias e os dois clubes têm que tratar muito bem a sua base, né? A base valiosa aí, tanto o Igão no São Paulo como o Naves no Palmeiras também. A gente vai acompanhando esse mercado da bola. Claro, todo mundo de olho nas joias que vão ser. Bastante coisa pra Muita falar, coisa para falar. Vou começar aqui com o Felipe. Por que técnico que inicia a temporada no São Paulo não repete o desempenho do ano anterior? Tem isso? Não, é como dizendo que o Zilberdia não tá repetindo que, olha, Nossa, né? esse cowboy. Mas como assim? O Zubeldia não completou um ano, né? Então, Não, assim, pensando em outros, ele tá pensando em outros. Não, tá, mas assim, acho que justamente o fato de não repetir dificulta a comparação. Por exemplo, o Zubeldia não disputou Paulista do ano passado. Certo? O Zubeldia não jogou rodada 1 da Libertadores do ano passado. Agora que ele está fazendo isso. Então, vamos comparar a Libertadores do ano passado do Zubeldia com a Libertadores desse ano. E substancialmente, desta vez, além de tudo, o elenco piorou pra caramba. Nós fomos na redução. Nós estamos falando do São Paulo que custava 20 milhões em 2024 e hoje ele custa 17 milhões, né? O time do São Paulo é esse. Aliás, o Casares então, postou nas redes sociais sobre o balanço e tal. A gente vai falar aqui ao longo desse papo aqui. Eu acho que a torcida do São Paulo não entendeu que o São Paulo está mais fraco, não aceita o fato do São Paulo estar mais fraco. O técnico e os jogadores aceitam o fato do São Paulo estar mais fraco. E assim é. E tem a ver com essa postagem aqui do Jorginho Leal, essa pergunta. Comentem o post do Fantástico Mundo do Casares. Vamos explicar. O Casares, Júlio Casares, presidente de São Paulo, postou nas suas redes sociais, enfim, um pouco mais, e uma postagem longa e um pouco mais detalhada, mas nem tanto, sobre as questões financeiras do São Paulo. Por quê? Porque ontem ele teve que apresentar o balanço, que é uma tragédia, no Conselho Deliberativo, e deu lá 287 milhões de déficit. O São Paulo está se aproximando de 1 bilhão em dívida, e aí num período em que o São Paulo, é isso que a gente está falando, 17 milhões a folha salarial, tem menos jogador do que já tinha, contratou o Santillango e o Jamal Lewis, aumentou as receitas e assim, ainda assim, o São Paulo apresentou um balanço horroroso, né, Arnaldo? E aí o Casares foi lá e se explicou, não vendemos jogadores e tudo mais. É a primeira vez, né, Arnaldo, efetivamente que, sei lá, com um pouco mais de clareza, a presidência do São Paulo, o Júlio Casares, fala que os tempos serão bicudos. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que no pulso ele coloca, o processo vai ser lento, difícil e está em andamento. Ele poderia, sem ter o número fechado do déficit e da dívida, já ter anunciado isso para 2025. Assim, eu acho que ele seria mais claro, porque as medidas já estão sendo tomadas desde o ano passado. Sim. O FDIC já está sendo fomentado desde o ano passado. O orçamento restrito desse ano, idem. A redução do elenco, idem. A redução da folha de pagamento, também. Eu acho que desta forma ele daria ao torcedor maior consciência do processo. Nós estamos tentando falar isso, mas olha, parece que... Sim. Toda vez que eu falo isso, eu vou até desabafar aqui, toda vez que eu falo isso, parece que eu estou defendendo o Zubeldia, técnico do São Paulo. Não! Eu só estou tentando mostrar há 6 meses que o ano do São Paulo seria dificílimo. Agora o presidente falou num post. Falou, exato. Que o ano do São Paulo será dificílimo e será. Com qualquer técnico, qualquer grupo de jogadores e tudo mais, né? Agora acho que fica mais claro que nenhum clube dos 20 está fazendo isso. Pelo contrário, está todo mundo aumentando folha de pagamento, orçamento e tudo mais. Mas é aquilo. Isso eu e o Tironi a gente coincide desde o começo. Nós somos a favor, já que a gente tem opinião do canal, desse plano de saneamento, desse remédio amargo, como muitos falam, do que do calote, do dane-se, como o Corinthians está fazendo. Eu sou contra.
O time do Corinthians hoje é bom, o time do Corinthians ganhou o Paulista, etc. Mas eu acho que a qual preço, né? Essa é a minha distinção. Só que eu acho que a comunicação desse processo todo tem que ficar mais clara. Eu só senti falta desse comunicado, assim como... E não me surpreendeu, porque nós fomos ao superintendente do São Paulo, fizemos uma entrevista pré-balanço, em que ele já tinha as más notícias. Sua frase, sua pergunta maravilhosa, quando o São Paulo beberá água limpa de novo para competir com os rivais. E é só no meio do ano que vem. Só no meio do ano que vem, etc e tal. Ele só não tocou num ponto que ele falou que isso ainda não está alinhavado, é de exclusividade do presidente, que é a questão da polêmica parceria com o Grego na base. Isso não está falado na postagem dele. Não está falado na postagem do Casares também. Embora ele fale passando, né? Mudanças de estratégia na base, ele fala meio ali no meio do caminho. Ele fala de mudança de estratégia, mas assim, como se ele referisse a troca de treinador, a passagem do sub-20, a contratação de jogadores da base, que o São Paulo não fazia. Já está acontecendo isso, né? E daí dos títulos da base que o São Paulo teve, tipo a Copinha. Você percebe como as coisas conversam? E para o torcedor não é tão simples conectar as coisas. Aproveitamento da base. Você viu a capitalização do Casares em relação ao título da Copinha? Sim, totalmente. Total. Isso mesmo. O que o Zubeldia queria? Queria os caras com ele lá no principal. Não, vai ganhar a Copinha. Certo? É isso. Então, é uma situação que a direção também, não só por estratégia na formação dos garotos, mas também pela tentativa de conseguir um título e conseguiu na base, que pode ser importante também na maturação dos garotos, aliás, a base e o profissional, em termos de investimento, eles estão vivendo um pouco de mundo diferente hoje. Isso, a base tá em... Aliás, esse foi um dos detalhes do... Ele fala também, né? Teve uma das questões do balanço é que eles colocaram a linha, o campo, base, como despesa e não como investimento. Exatamente. Como eles faziam até ao passado, então agora base é despesa, não é investimento. Exato. E aí foi 40 milhões esse negócio aí. Que é o custo anual é o custo anual da base. De cutia, de todas as suas categorias de base, e que os juros, só os juros de dívida superavam esses 40 milhões. Então é mais que o São Paulo investe no custeio da base por ano. Então o fato é que agora o São Paulo finalmente, um pouco mais claramente, ainda não é muito, fala, ferrou, a gente vai ter que se esfolar, ainda não é assim. Embora na realidade seja assim, vai se esfolar mesmo para conseguir cumprir o que está feito. Mas acho que ficou um pouco mais claro, vamos ver aí se a torcida entende, né? Se rema para o mesmo lado. Sim. Luiz Otávio, e esse papo de que o Lucas pode ser operado o joelho, é isso? Não, essa informação, eu achei que não tem essa informação. Acho que o Marcelo Lima, que foi setorista do São Paulo, conhece muita gente do São Paulo, disse que o papo é tricolor. O Rafael renovou seu contrato, goleiro, né, com uma possibilidade de uma extensão até o final de 2028, atingindo metas, e aí ele teria lá até perto dos 40 anos, né? Um jogador que, na verdade, assim, bateria 37 anos, né? Perto dos 40, o goleiro tem essa longevidade, né? E a ideia do Rafael é cada vez mais se aposentar no São Paulo. A ideia dele não é brincadeira, ele quer se aposentar no São Paulo. E é um jogador que, pra torcida, hoje não tem mais aquela dúvida, hoje não tem mais aquela situação em que você olha e fala assim, o São Paulo precisa ver um goleiro, o São Paulo precisa ter um goleiro de segurança. O Rafael é esse goleiro hoje que passa segurança no elenco do São Paulo, no time, e claro, evidentemente, se transformou rapidamente num dos líderes do elenco do São Paulo. Não é aquele líder tipo estilo Rogério Ceni, né, que fala, que tem a personalidade ali de se impor e tal. É diferente, é um líder mais silencioso, mas é um líder importantíssimo também, né, porque da maneira que ele trata, da maneira que ele fala, da maneira que ele se coloca no vestiário, é sempre junto com os outros jogadores mais experientes ali a tratar qualquer assunto com diretoria, a tratar qualquer assunto mais de estrutura, alguma coisa de melhoria pro clube. Então é um jogador que tá assim, com essa moral lá dentro, tanto que
né, esportivamente fora do campo, nos bastidores, tá bem, e por isso o São Paulo renovou o contrato dele, teve o anúncio, e a ideia é, atingindo essas metas, né, de jogos, que não são metas difíceis de serem alcançadas, tem essa renovação automática até o final de 2028, ou seja, ele teria aí um longo período de São Paulo à frente do gol do São Paulo. E claro, como ele é um jogador que já tem uma idade avançada, a ideia do São Paulo também fazer uma transição. E nesse meio tempo, quando você não tem uma pressa para colocar um goleiro e ter um goleiro, o São Paulo consegue preparar melhor a sua transição, os mais jovens, para quando, né, depois uma transição pós-Rafael, você tenha goleiros já preparados para assumir essa bronca, essa função. Você não tem que ir ao mercado contratar um goleiro urgente, porque só tem o Rafael, enfim. Não, o São Paulo vai fazer essa transição. Então é essa a ideia, e o São Paulo, claro, evidentemente, muito feliz e satisfeito, e o Rafael quer se aposentar no tricolor. E aí, valeria a pena uma aposentadoria de Rafael no São Paulo? Vocês estão satisfeitos com ele? Deixa nos comentários aqui. Deixa eu falar do Nago. Você vai lá pra dentro quando? Volta lá pra dentro quando? Cara, eu não vejo a hora. Difícil demais ficar de fora, mas espero aí que se Deus quiser, uns 10 dias, 2 semanas no máximo, se Deus quiser, eu começar já a jogar, porque, cara, aqui na fisioterapia não é meu habitat é ali dentro ali, que é difícil demais ficar de fora. Vai pouca falta, Luiz? Muita falta. Joga Luiz sabe o quanto o Lucas faz falta. Lucas e Oscar, os dois principais jogadores do São Paulo, ausentes nesse primeiro jogo em casa na Copa Libertadores de 25. Valeu, meu garoto. Sempre um prazer.